Amém. Josué 9 diz: sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram, se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velho e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos. Fazei, pois, agora concerto conosco. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Uma situação interessante. Josué está partindo para uma conquista, e Josué, diz a Bíblia, que ele conquistou 31 reis. Conquistar 31 reis é muita coisa, é adquirir muita fama, amém? Por isso, a notícia está se espalhando de uma maneira impressionante. Por isso, Raabe sabia bem de que lado deveria ficar. Raabe, aquela de Jericó, porque a fama de Josué correu para tudo que foi canto. Nós vemos na Escritura que Moisés tipifica o próprio Cristo. Automaticamente, o substituto de Moisés vai tipificar o Espírito Santo. Israel tipifica quem? A igreja. Então nós vemos aqui no verso 2, ajuntaram-se eles todos de acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então quer dizer, pelejar contra, nos nossos dias, o Espírito Santo e a igreja. Não é essa a realidade? O Evangelho de Jesus Cristo não é contrário a todas as outras religiões? E todas as religiões não querem ver o fim do Evangelho de Jesus Cristo? Todas. Assim como nós queremos ver o fim de todas as religiões. Amém? Você quer ter o filho um católico? Não. Então você quer ver o fim. Lá é bom? Não. Você quer ter o filho um espírita? Não. Testemunha de Jeová? Seixunoê, budista, um maometano, discípulo de Gandhi, adorando animais? Não. Então, esta é a realidade. Todos viram que Josué está conquistando, o Espírito Santo sobre a igreja está conquistando. Todos se levantaram contra Josué, se organizaram, e todos quantos pelejavam contra Josué caíam, porque ninguém pode vencer o Espírito Santo. Na tipificação que ele está,
ele era imbatível. Enquanto ele estivesse no propósito de Deus, 1000 cairiam ao seu lado, 10.000 à sua direita, e ele não seria atingido. Promessa de Deus. Você tem promessa? Você está firme nos princípios? Estar firme numa promessa de Deus não é dizer eu creio, não é dizer eu estou esperando. Não. O nosso crer e o nosso estar esperando é com atitude correta, é com passos certos, é na intimidade da oração, é na intimidade da leitura bíblica. É assim que se espera. Se espera fazendo o que Deus mandar fazer. Se as atitudes forem contrárias aos princípios de Deus, eu não estou esperando nada, eu estou perdendo tempo, estou dando uma de bobo e eu vou colher o fruto do meu desvio. Aqui, Josué está partindo nessa liderança fantástica. Depois de substituir Moisés, Deus diz para ele: assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo. Ninguém se susterá diante de ti, ninguém te resistirá. Meu irmão, essa é a promessa que o Espírito Santo veio na terra. Onde está esse Espírito Santo? Já foi dito aqui que ele está aí dentro de você. Ninguém pode vencer ele. Ainda que pudessem vencer você, ele peleja por você e ele te dá a vitória. Ainda que tu sejas fraco, ele te diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, aquilo que você não pode fazer, eu posso, eu faço. Impressionantemente, esse capítulo 9, ele é impactante. Quando você vê no texto, diz que, no 3, os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, se fingiram embaixadores. O que eles quiseram? Quiseram aliança. Eles enganaram. Olha, nós viemos de longe, nossos pães estão mofados, faz aliança, nós não somos dessa terra aqui não. Não importa de onde são os inimigos, de perto ou de longe, nós nunca podemos ter aliança com ninguém. A nossa aliança é gloriosa demais, é o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Não podemos abrir mão desta aliança, ela é o bastante, ela é o suficiente. Se Deus tem aliança conosco, que nos importam os homens? A Escritura diz: ide por todo mundo, então seja de terra próxima ou distante, eu não quero aliança com ninguém. Eu fui chamado para conquistar, para dominar, para subjugar o reino do diabo, para desfazer as obras de Satanás. Este é o chamado de Deus na sua vida. Para que você faça isso, você tem que ter o pão na sua mesa, você tem que ter as vestes, e por isso ele disse: digno é o obreiro do seu salário. Salário de qual obra? Da obra de conquista que ele pôs na sua mão. Ele te chamou com uma obra a realizar. Irmãos, e quando Deus acha um homem, ele transtorna a terra. Deixa Deus te achar nessa noite. Mas não deixa ele te achar nos erros. Deixa ele te achar no prumo. Lembra do que ele diz para o profeta Amós?
Que vês? A vez de um prumo. Viste muito bem, Amós, porque eu passarei o meu prumo no meio do meu povo. Deus não vai passar o prumo lá fora. Está tudo torto. Já se sabe que está tudo torto. Mas aqui dentro é que ele vem passar o prumo. E aqui ele tem esperança de colocar o prumo e dizer, beleza, tá jóia, tá certinho. Se ele te achar, ele muda a história da tua vida, muda a história da tua casa, muda a história daqueles que estiverem ao teu redor, ele muda o teu bairro, ele muda tudo. Ele muda a cabeça do monte de gente, ele vira o cativeiro do monte de gente. O Espírito do Senhor Deus está sobre ti. Te ungiu para pregar libertação aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Lá vem os moradores de Gideão, faz aliança com a gente. Triste é que sempre nós encontramos a falha dos homens. Aí Gideão falou, vocês são de muito longe. Meu irmão, não deixa Gideão não. Josué, não deixa a sua visão se perder. Josué achou que, vocês são de muito longe, então eu posso fazer aliança com vocês, porque Deus me mandou conquistar esse pedacinho de terra aqui. Ele não entendeu que a missão de Israel ali seria uma nação sacerdotal para alcançar o mundo. E não poderia ter aliança com ninguém, fosse de perto ou fosse de longe. Ele falou, nós vamos conquistar aqui no mar Mediterrâneo, etc, etc. Vocês são de outro lado, então vamos fazer aliança. E fez aliança com os homens. A igreja não pode ter aliança com ninguém. Porque nós não fomos chamados só para conquistar essa vizinhança. Nem só esse bairro. Nem só esse estado, nem só esse país, o nosso chamado é mundial. Todos terão que se curvar à glória do Evangelho de Jesus Cristo, senão não temos parte um com o outro. Josué não entendeu, tá bem, vocês são de longe, legal, vamos fazer aliança, então tá certo, nós não vamos destruir vocês, pode voltar para a terra de vocês. Daqui a pouco andou mais 2 quilômetros e encontrou todo mundo lá. Anos depois, estava morrendo gente em Israel por causa desta aliança. Saul se levantou contra os gibeonitas, matou, tentou exterminar este povo. Vem no reinado de Davi, a ira do Senhor se acende sobre a nação de Israel. Davi consultou ao Senhor, por que a praga? Por que a desgraça? E a palavra foi entregue pelo profeta, porque Saul matou os gibeonitas, e Gideão tinha dado a palavra dele, que não ia destruí-los. E aí, Davi consultou ao Senhor, o que eu farei? A resposta estava com aqueles que estavam ofendidos, e eles falaram, dá-nos 7 filhos de Saul para sacrificarmos. E assim foi. A tua aliança hoje, ela pode parecer uma bênção. Aliás, que é o retrato, né? Garotos propaganda de político, tem um monte de pastor aí, achando que a aliança dele é uma maravilha hoje. Ele não está enxergando a desgraça da igreja amanhã. Como os nossos irmãos lá do passado, fizeram aquela aliancinha de nada e se transformaram em religião oficial do Império Romano para amenizar a perseguição. Hoje nós temos a grande Babilônia, mãe das prostituições, chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que um dia foi uma igreja evangélica, remida e lavada no sangue de Cristo. Hoje essa desgraça que mata milhões de vidas em todo o mundo. Deixa vir a perseguição, deixa vir a calúnia, deixa vir a difamação, mas não quebra a tua aliança com o sangue de Cristo. É esta aliança.
É o altar de Deus que nós temos que estar ali, na comunhão. É a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando você vê um desses pastores mendigando o pão, esses que fazem aliança com os políticos, nem ore por eles, meu irmão. Porque é isso que eles merecem. Mendigar o pão. Ainda tem os crentes cegos que contribuem para eles por aí. Vê o camarada virar garoto propaganda, mas ainda continuam contribuindo para ele lá, para eles conquistar e botar o ninho deles no alto. Mas não tem problema, por mais que subam, a pedra sem mão um dia será lançada. E aqui vai dizer, no verso 7, os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Veja bem, o que algumas lideranças não reconhecem, o povo reconhece. Os homens de Israel responderam, vocês não habitam no meio de nós? Vocês não seguem o mesmo princípio que nós? Não têm o mesmo costume de adorar o mesmo Deus que nós? Como que nós vamos fazer aliança com vocês? Mas Josué fez. Entende? Quando às vezes eu te digo assim, irmão, esquece liderança. Vai em busca do povo. Porque quando a liderança está no prumo de Deus é uma maravilha, mas se perder a visão por um instante, parece que não recupera mais. No verso 9, lhes responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Esta é a verdade que eles proclamaram. Os mentirosos proclamaram aqui a verdadeira razão de ter vindo a Josué. Quando Deus acha um homem, ele abala a terra. Entende, meu irmão? Josué está, abalando a terra. Eles ouviram e vieram. Epa, peraí, eles vão chegar aqui, eles estão conquistando tudo. Lembra da frase? Estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Transtornaram antes da aliança com o Império Romano, antes de virar a Babilônia. Olha, eles vão conquistar tudo, vão chegar. Eu escutei, viu o que eles fizeram no Egito? Acabaram com o Egito. Não, eles têm um Deus. Irmão, anda na presença de Deus. E aqueles que olharem para a tua sombra vão ver Deus. Anda na presença de Deus. Vão olhar a tua casa e vão ver Deus. Vão olhar para a tua mesa e vão ver Deus. Vão olhar para a tua simplicidade e vão ver Deus. Vão olhar para o teu cântico e vão ver Deus. Vão olhar para a glória de Deus sobre vocês e serão impactados. Eles vieram de terra distante, não, mas vieram com a mensagem certa. Nós vimos a fama do Deus de vocês, por isso viemos aqui a fazer aliança com esse Deus. E ele diz no 10, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, Esbom, a Og, rei de Bazã, e estava em Astarote, eles vão dando o relatório deles, e depois diz assim, os nossos anciãos, todos os moradores da nossa terra nos falaram, toma convosco as vossas mãos provisão para o caminho, vai lá fazer aliança com eles, senão vocês serão destruídos. Esta é a filosofia do Espírito Santo. Ou se curva ou será destruído. Mas quem verá o Espírito Santo? Onde está ele? Prova que o Espírito Santo está em você, irmão. Desafia o diabo, que ele vai te botar de pé. Se você desafiar o diabo, o Espírito Santo te mantém de pé. Ele quer isso, ele quer valentes. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando gente com quem ele possa contar. Quando ele olhou para Moisés e disse assim, eu achei, ele não sabe o potencial que tem nele, mas eu sei. Moisés não sabe quem ele é tão simples, ele não sabe o que tem nele, mas eu vou mostrar para ele que eu posso contar com ele. Tem Moisés aqui que já disse não para o Senhor, mas ele já te deu o sinal, lança a vara no chão, já lançou? Já virou cobra, ele já disse pega de novo, você já tem o sinal de Deus? Põe a mão no seio, saiu leprosa, põe de novo,
Tem Moisés aqui? Agora ide e libertai o povo do Senhor. Vai libertar o meu povo, Moisés. Tu não queria, tu era tímido, tu estava amedrontado, mas agora você vai chegar e vai dizer: o Senhor me enviou. Assim diz o Senhor: deixa sair o meu povo e obedece, porque eu venho investido da autoridade do alto. Isso tudo foi notório, não foi Josué que fez os sinais que aqui está sendo mencionado no Egito, foi Moisés. Esse é o histórico que Deus quer acumular com a igreja. Assim como Israel tipifica a igreja, e nós vamos vendo o histórico acumulado. Vem Moisés e faz aquele estrago. Vem Josué e faz outro estrondo. Daqui a pouco Deus acha Davi e domina todos os povos. Meu irmão, assim é a igreja. Um dia se levantou um movimento cristão e dominou. Depois veio outro e dominou. Vieram outros e caíram. Mas hoje Deus te chama para dominar. Não importa quantos caíram, hoje você tem a Bíblia para te conduzir, te guiar. Hoje você tem o Espírito Santo. Não importa quem caiu, dê sequência à carreira dos valentes, deixa os fracassados para lá. Não seja sequência de fracassado, meu irmão, seja sequência de valente. Não faz aliança. Tu já tem uma aliança e ela te é o bastante. Vão ouvir falar do teu nome e vão glorificar o teu Deus. Vão ouvir falar o teu nome. Demante cantos, lobassari canto, limanto de cantos. Vão ouvir falar, porque agora não tem mais Moisés para tipificar a Cristo, não tem mais Josué para tipificar o Espírito Santo, mas tem o povo que se chama pelo nome do Senhor, para desfazer as obras do diabo e mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quando Deus acha um homem, Ele faz a obra, mas Ele precisa achar um. Ele precisa achar um. Aonde que Deus acha esse homem? No meio da rua? Não. Ele acha na intimidade do quarto. Ele acha no estudo da Bíblia. Ele acha na voluntariedade. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que tem ouvidos, pelo menos, de Isaías? Não basta ter os olhos de Isaías. No dia do Senhor, eu vi no dia dos reis Uzias, o Senhor sobre o seu trono, os serafins voavam com 6 asas, 2 cobrindo os pés, 2 cobrindo o rosto e 2 voando, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os olhos de Isaías viram isso, mas isso não é importante. O importante é o que os ouvidos de Isaías ouviram. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías cai sobre os seus joelhos, põe o rosto em terra e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por quê? Porque o Senhor tem uma necessidade e precisa de homens para cumprir os seus planos. Tem cativo? Você enxerga os cativos hoje? Quem vai libertá-los? Tem oprimidos? Tem enfermos? Tem possuídos pelo diabo? Quem vai libertar as pessoas possuídas pelo diabo? Você pode dizer: Deus, põe eles na minha frente. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus conta de maneira tremenda quando Ele encontra Josué, Moisés, Davi, Saul. Deus começou a contar com Saul. Mas quando Deus acha um homem, Ele investe tanto na vida desse homem, que Ele não aceita deste homem o não. Você vê que Saul recebeu uma missão do Senhor, mas não a cumpriu. Você quer receber uma missão do Senhor?
Se você não cumprir, é o seu fim. Por quê? Deus investiu na vida de Saul. Saul não era cheio do Espírito Santo, mas para reinar em nome do Senhor, tem que ser. Deus providenciou que ele fosse. Veio o profeta e diz assim: Saul, vai descer um rancho de profetas. Quando eles estiverem descendo na cidade tal, no local tal, vai lá e entra no meio deles, porque o Espírito do Senhor vai se apossar de ti, e tu serás transformado num novo homem. Quando o rancho dos profetas desceu, Saul entrou no rancho dos profetas e foi cheio do Espírito Santo, falava línguas, profetizava e se transformou num novo homem. Quando Saul volta com seu cavalo, com os seus carros, que ele entra de novo em Israel, as pessoas olharam para ele: quem é aquele? Parece Saul, mas está diferente. As pessoas que te olham hoje, meu irmão, tem que dizer assim: parece ele, mas está diferente. Tem que estar diferente. É a investidura do Espírito Santo. É a purificação da palavra que Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra. Quando te olhavam, te viam negro, sujo. Mas o contato com a palavra te purificou. Agora as pessoas dizem assim: parece ele, mas está brilhando. Será que é ele? É. Você tem que dizer: sou eu mesmo. Então, irmão, o Espírito Santo investiu na vida de Saul. Abriu para ele qualquer pergaminho que Saul lesse, o Espírito Santo lhe ia ensinar com clareza. Quem lançasse uma flecha, um dardo, uma palavra contra Saul cairia por terra. Foi uma investida tremenda. Nenhum inimigo venceria Saul. Eu vou te dizer uma coisa: Deus investiu na tua vida. Nenhum inimigo te vence. Você vai ler a Bíblia e você vai entender. Aonde você passar não tem demônio que resista. Isso é investida de Deus. Agora, não ouses dizer não para Deus. Porque o resultado que aqueles que dizem sim, se comportam no sim, tem, é bem diferente daqueles que dizem não, e você vê a história de Saul tendo que acabar sobre a própria espada. A espada é símbolo da... O que o matou foi a própria palavra que ele negou do Senhor. Então, meu irmão, o que eu quero que você atente é: quando Deus acha um homem, o que ele faz? Achou na história um homem chamado Martinho Lutero. Olha, o que tem de livros escritos sobre esse homem, porque realmente ele fez divisão. Ele foi realmente um instrumento de Deus. Mas agora, não temos mais Elias, Eliseu, Martinho Lutero, Isaías, Jeremias, Amós, Davi, Moisés, Josué. Não temos, mas temos o mesmo Espírito. O Espírito Santo agora já não anda mais pela terra. Onde está Josué, que o Senhor me enviou para alcançá-lo? Onde está Davi, que o Senhor me enviou? Onde está Josué? Onde está Moisés? O Espírito Santo chega e procura agora onde estão os remidos e lavados no sangue de Jesus Cristo. São esses que ele quer encontrar agora. Mas não basta ser remido e lavado no sangue. Tem que ser, como diz Apocalipse. Ou seja, não estar enquadrado entre os tímidos, os covardes. Lembra do que diz Apocalipse 21:8? Quanto aos tímidos, não herdarão o reino de Deus. O que são os tímidos ali? Os que se acovardam. Quem é que se acovarda? É aquele que conhece a verdade, mas não dá prosseguimento a ela. Então, quando Deus acha um homem, o que ele faz? A pergunta é simples:
E a resposta é mais simples ainda. Quando Deus acha um homem, o que ele faz? Quando Deus acha um homem, o que ele faz? Você só saberá o dia que ele te achar. Ele te achou? Já te achou a que distância? Ele quer achar ao ponto de, como já foi dito aqui, estar dentro de você. Quando Deus acha um homem, a gente vê os frutos, a gente vê o resultado, a gente vê o impacto. Se ele te achou, toda a terra saberá que há Deus na tua vida. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus na igreja. Então, querido, guarde esta pergunta. Quando Deus acha um homem, o que ele faz? E dê a resposta para você mesmo diante do espelho. Eu saberei o que Deus faz com a vida de um homem, se ele me encontrar. Se ele me achar, eu saberei o que ele pode fazer. Amém? Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.